versão NA, nós vamos falar sobre o crescimento no conhecimento de Deus. Crescer, como diz a irmã Kátia, né? Tão bonito essa mensagem de missões mundiais. O que me preocupa bastante é o crescimento extraordinário dos muçulmanos, que tendem a passar o número, o quantitativo dos cristãos no mundo. Não importa, católico, protestante, os muçulmanos estão tendenciando a ultrapassar o número no mundo de cristãos. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Onde nós estamos falhando, meus irmãos? A verdade, e é isso que nós levamos, ela deve ser proclamada. A palavra de Deus nós colocamos como verdade. O que é o Evangelho? A verdade. Essa é a verdade. Nós temos aí inúmeras religiões, mas o cristianismo, a mensagem da cruz, daquele Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, essa mensagem que é a verdade. É necessário nós nos atentarmos quanto a missões mundiais. Nós também vamos colocar uma ênfase em relação a isso no sermão de hoje, em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Acredito que vocês já estudaram os primeiros versículos, que diz o seguinte: aqui está falando sobre a prática das virtudes cristãs e os seus resultados para a igreja. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dessas coisas, Ele nos deu as suas preciosas e magníficas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. Até aqui, meus queridos. Vale lembrar que a segunda epístola de Pedro, na nossa igreja, a Igreja Batista Peniel, nós estamos estudando na EBD a carta de Pedro, as cartas de Pedro. E a segunda carta de Pedro, ela foi escrita aí por volta do ano 64, 67 depois de Cristo. Vale lembrar que a datação do escrito de Jesus Cristo, quando a gente fala depois de Cristo, não é depois da morte de Cristo, mas no seu nascimento, e é algo aproximado. Digamos aí que cerca de 25, 30 anos no máximo aí, depois da morte e ascensão de Cristo ao céu, essa carta foi escrita. Então foi pouco antes do martírio do apóstolo Pedro, pouco antes de Pedro ser assassinado. Nós aí então temos essa carta que é endereçada para um povo de Deus, destinada a exortar os crentes, aqueles que permaneciam firmes na fé, mas que viessem a continuar a perpetuar o Evangelho da melhor maneira, com o verdadeiro significado, tendo em vista que o desafio daquela igreja, meus irmãos, e se atentem a isso, porque essa é a verdade, e não só nas cartas de Pedro, mas muitas vezes nas cartas paulinas nós temos essa problemática quanto a falso evangelho, a um evangelho raso, ou um evangelho que para alguns, isso me preocupa bastante, é um evangelho profundo, mas é um evangelho falso, um evangelho fácil. Bom,
Essas igrejas, esse povo que estava disperso, estava enfrentando essas adversidades, esses problemas. E o maior problema de tudo era como era esse evangelho, como era essa mensagem da cruz. Chegava de maneira totalmente distorcida por falsos mestres. Será que hoje nós temos falsos mestres? Você liga a TV, você vê um crente, né? Uma pessoa que se diz pastor, falando do evangelho, um evangelho de Cristo, que diz ser de Cristo, e fala que para essa pessoa ser abençoada, ela tem que trazer sacrifícios no altar. Aí essa pessoa é convidada a entregar bens materiais para obtenção de favores de Deus. Já pensou se fosse fácil assim? Eu venderia tudo que eu tinha para a obtenção de favores de Deus, e com isso eu teria um regozijo na minha alma, no meu coração. Eu iria me sentir satisfeito. Sabe quando você tem satisfação, eu já tive isso, graças a Deus. Pobre, mas consegui comprar meu carro. Aí chega lá e você, poxa vida, olha só a chave do carro, que lindo. Olha, canivete, que chique, bacana. Você se sente satisfeito, isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Você trabalha o ano inteiro, pega o seu 13º, faz o consórcio, junta mais um pouco, trabalha mais um pouco, faz hora extra, enfim, você pega o seu dinheirinho e fala, não, agora nós vamos gastar em alguma coisa, vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa, e você se sente satisfeito. Essa proposta não é pecado, você se sentir satisfeito. Satisfação no casamento, satisfação nos estudos, satisfação nas áreas da vida, satisfação em tudo que você quiser, não é pecado, desde que tudo esteja pautado na palavra de Deus, não é pecado. No entanto, nós não podemos levar em consideração que o evangelho está para que nos promover essa satisfação terrena. Não é essa a proposta do evangelho, que você terá um carro do ano, que você terá uma casa nova, que você vai ter dinheiro na conta, que você vai ter um excelente emprego, será bem remunerado, que você vai ter uma casa de príncipe ou de princesa, vai ter um casamento, uma história onde vai ser de príncipe e de princesa, onde você vai ter uma vida fantasiosa, porque é assim que você quer, e você será satisfeito ou satisfeita com base nessas conquistas. Não é isso a proposta, não é essa a proposta do evangelho para a minha vida, nem para a sua. O evangelho tem como proposta trazer a mensagem da cruz para um determinado fim. Que fim é esse? Qual é a finalidade? Arrependimento de pessoas que uma vez pecaram e agora se voltam e prostram diante da cruz de Cristo, se arrependem, confessam o seu pecado ao Senhor e agora tem uma vida transformada no evangelho de Cristo. Essa é a proposta. Parece estranho, não? Com o que está sendo pregado hoje. Perceba o quão estranho é o evangelho que está sendo proposto hoje. E se você falar abertamente em alguns lugares, é provável, ainda mais pastores, viu, pastor Fabiano, fique esperto, que você apanhe, porque tem defensores, e quando você vai ver esses defensores, são membros de igrejas históricas, batistas, presbiterianos, estão voltando as suas atenções para onde? Para esses evangelhos fáceis, esses evangelhos que só trazem satisfação própria. A proposta do verdadeiro evangelho não é satisfação própria. Perceba no versículo 3. Vou ler o versículo 3 todo, para você não perder o contexto. Olha só: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem é esse? Jesus. Para a sua própria glória e virtude. O Evangelho é para salvar pecadores, a fim de que nós tenhamos satisfação em Cristo Jesus. E todo essa problemática que é colocada através do Evangelho, da mensagem da cruz, meus irmãos, essa mensagem, ela tem como finalidade promover a própria glória de Cristo Jesus, como está falando no versículo 3. Nos chamou para a sua própria glória. Portanto, é claro que Deus quer satisfazer, é para a sua glória. A glória dele é salvar pecadores, para a sua glória. Por que isso? Eu não sei. Ele só diz que é para a sua glória. Agora, nós somos convidados também a ter satisfação, não terrena, mas espiritual. A satisfação, irmãos, de modo que você percebe que às vezes você encontra, hora ou outra, um crente que está passando por alguma enfermidade, às vezes até um câncer. Aí você olha para a pessoa não está abatido no semblante, no sentido de triste, mas um semblante, fisicamente falando, fraco, porque é frágil, corporalmente falando, na saúde. Mas você começa a conversar com essa pessoa, ela demonstra felicidade, alegria em Cristo. Ô irmão, estou fraco, mas glória a Deus por isso. Sabe, aí você olha na despensa de casa, você percebe que a pessoa não tem nada, a pessoa está vivendo com um salário mínimo, não está quase nem conseguindo comprar os ovos que aumentaram de preço, quão dirá uma carninha para assar no final de semana. Mas ela encontra um motivo para satisfazer-se. Mas no que? Na saúde? Não. Em bens materiais? Muito menos. Em que? Em Jesus Cristo. Irmãos, nós somos convidados a ter plena satisfação e prazer em Cristo Jesus. Perceba que Pedro, ele procura encorajar os crentes daquela época. Isso é tão atual para nós hoje, porque a problemática maior agora, eu trago para os irmãos a refletir comigo, hoje nós temos igrejas e igrejas. Eu até escrevi isso ontem no Twitter, que me fez refletir bastante. Igrejinhas sendo sufocadas por megatemplos. Porque a proposta de megatemplos não é, obviamente, satisfazer as pessoas com bens materiais descaradamente, mas maquiar um evangelho que promova a satisfação lá na frente em bens materiais. Você vê megatemplos onde vai promover um evangelho fácil, um evangelho corrupto, um evangelho cheio de impurezas, onde fala, olha, você consegue dar o seu melhor e Deus vai fazer com que tudo aconteça na sua vida. Não é isso. Esse não é o evangelho. Só que as pessoas ficam sedentas, as pessoas ficam cegas à procura de satisfação terrena. E aí você olha, abre ali o Instagram da pessoa, você abre ali a rede social e você vê as pessoas chorando, aleluia, glória a Deus, e ainda sai falando mal da igreja. Olha, nunca senti isso na minha vida, pastor. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus. Hoje eu sinto uma mensagem viva, transbordando no meu coração, baseado em emocionalismo, baseado em mensagens egocêntricas, onde o seu ego é elevado, onde tudo aquilo que você quer ouvir vai estar presente naquela mensagem. Você pode, você consegue, busca. Descontextualizam os textos bíblicos, porque é assim que funciona a coisa. E tudo isso vai criando uma massa de crentes inúteis,
crentes fajutas, crentes doentes. Acredite, essa é a pior notícia que nós temos hoje. E é o maior desafio que nós temos para esta década, para este século, início de século 21. Por quê? Porque nós não estamos agora a pregar somente para aquelas pessoas que desconhecem do Evangelho de Cristo Jesus, mas nós temos que transformar a cabeça daquela pessoa que uma vez ouviu que o Evangelho é aquele Evangelho onde tudo pode acontecer baseado na minha fé, que eu posso conquistar tudo aquilo baseado na minha fé, que eu vou conquistar bens materiais, que eu vou ter carro novo, vou ter um casamento abençoadíssimo, mas tudo com base naquilo que eu buscar, naquilo que eu determinar, que eu determino, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Isso é terrível, porque as pessoas vão estar com a cabeça já, sabe, tipo aquele sal sem sabor, como Jesus disse. Não tem mais sabor, é petrificado, é inútil. Pois bem, eu tenho até que horas? Até 9? Vamos lá. Como esse chamado reflete o nosso caráter? Você foi chamado, então, meu irmão, a refletir um caráter específico, o caráter de Cristo. Você tem que brilhar, não essa chama egocêntrica, mas esvaziar-se de si, né? E você agora tem que começar a expelir em novidade de vida a chama de Cristo no seu coração, para que as pessoas possam ver o servo, uma serva de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, fala sobre a santificação como obra de Deus em nós, de modo que isso venha capacitar-nos a viver conforme sua vontade. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Aqui fala específico sexual. Nós vemos hoje escândalos que cercam megatemplos, escândalos que cercam denominações, e as pessoas continuam a insistir, as pessoas continuam a buscar, sabe, sem propósito, mas querendo colocar um existencial propósito no seu coração, mas sem saber para onde está correndo, está perdido. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Mas eu separei um outro versículo, Romanos 12, versículo 1 e 2, fala sobre o conhecimento de Jesus Cristo, e esse conhecimento verdadeiro, genuíno de Cristo, nos conduz a uma verdadeira transformação, ser transformados de fato, sermos transformados genuinamente. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, deixa eu colocar um ponto prático, que às vezes a gente fala, e quando a gente coloca um exemplo, a gente consegue colocar isso mais claro. Tem uma pessoa, isso aqui vai para o YouTube? Não, né? Vai para as redes? Está gravando? Alguém está gravando? Tá. É para saber o que eu vou falar. Enfim, tem uma pessoa que eu conheço, que ela, ou trabalhou comigo em algum momento, e essa pessoa, muito educada, gente boa demais, sabe? Relacionalmente, no dia a dia, conversa bem. Essa pessoa, ela contando a história: olha, pastor, eu tenho uma vida assim, assado, desregrada, no pecado, mas já consumi alguns produtos adultos, eu já produzi conteúdos
coloquei na plataforma, disponibilizei, ganhei dinheiro, num só dia ganhei mais de R$ 2.000. Eu falei, puxa, bacana, hein? Puxa, fiquei incrédulo, né? Falei, rapaz, mas é um homem, né? Rapaz, mas você é tão feio, como que você consegue tanto dinheiro assim? Aí, ele pegou, olha, mas eu gosto de fazer um extra, assim, assim, assado, mas não se preocupe quanto a isso, pastor. Eu falei, por quê? Porque eu sirvo ao Deus vivo do mesmo jeito que você. Eu falei, oxe, como assim? Mas como assim? Sim, eu vou na igreja todo domingo. Eu falei, ah, é? Mas qual que é a igreja? Não, aqui começou a falar, não fala. Irmãos, isso eu confesso de todo o coração que me assustou. Porque uma pessoa perdeu todo o bom senso. Não precisa nem saber interpretar a Bíblia. Uma boa interpretação de português já é o suficiente. Se você estuda, você lê ali um texto, você tem que saber examinar, contextualizar, você tem que saber entender o que o texto está trazendo. Jesus Cristo nos propõe uma metanoia, na palavra grega, né? Mudança de mente. Jesus Cristo nos propõe uma nova vida. Aquele que peca agora não vai pecar mais, aquele que adultera não vai adulterar mais, aquele que rouba vai parar de roubar e vai viver uma nova vida, vai trabalhar. Eu fiquei assustado. Igrejas libertinas que pregam um evangelho vazio, raso, não posso nem falar de raso uma coisa dessa, porque extrapola qualquer bom senso, chega a ser exagerado, irmãos. Infelizmente, isso tem atingido a cosmovisão dos crentes, dos protestantes, dos batistas em específico. Tem que falar do nosso quintal. Os batistas também, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, também têm sofrido quanto à percepção da realidade. Os crentes têm sofrido quanto a essa percepção. Por quê? Porque tem sorrateiramente falando, a pessoa vai conversando, a mesma problemática lá de Pedro ali, sabe, com a igreja de Pedro ali escrevendo a carta, falando, olha, tem falsos mestres por aí, está falando isso, está enchendo o ego de vocês, mas o evangelho não é bem isso, toma cuidado. Sorrateiramente essas coisas vão adentrando nas igrejas e vão se tornando normais. Propostas de igrejas fala aí de LGBT, igreja com propostas onde o camarada chega na igreja, toma ceia, está em pleno pecado, está adulterando, está se prostituindo, não está na igreja, mas está na igreja. É melhor estar na igreja, pastor, do que no mundo. Eu digo, já está no mundo. Dentro da igreja, já está no mundo. A ideia aqui, nessa mensagem, é entender uma percepção verdadeira e real do Evangelho de Cristo. Num primeiro momento, o Evangelho de Cristo não veio para me agradar, para agradar você, vem para envergonhar você. Sim, eu te explico. O Evangelho de Cristo vai falar para o Jonathan: Jonathan, arrependa-se e creia. Arrependa-se dos seus pecados, Jonathan. Toma vergonha, converta, muda de vida. Essa é a mensagem. É agradável? Alguém chega na sua casa, está errado isso aqui, você está fazendo tudo errado, faça direito. Você acha que isso é agradável? É muito desaforo, não é verdade? O Evangelho, num primeiro momento, não vem para te agradar. Num primeiro momento, não vem para te encorajar. Venha, faça isso, faça aquilo. Deus vai dar o melhor dessa vida para você. Quem recebe, levanta a mão. Mentira. O Evangelho nunca foi isso, meus irmãos. Perceba na vida dos apóstolos, todo mundo morreu.
perseguidos, humilhados, açoitados, apedrejados, cortados ao meio. Você tem uma vida de rei hoje, de rainha. Para com isso, isso não é evangelho. Você foi chamado para viver um verdadeiro evangelho dentro de uma igreja cristocêntrica, dentro de uma igreja que promove a verdadeira mensagem, os bons costumes, os bons modos, promove o desejo de você cada vez mais repugnar o pecado. Não que você não venha pecar mais, muito pelo contrário, você vai, você é humano, você não é perfeito, mas Deus chega, quando você vê, você está pecando, Deus fala: ei, você está errado. Aí você faz o quê? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu desafio você que é crente de verdade, eu desafio você a permanecer no pecado. Você não consegue, e se você consegue, está errado. O verdadeiro crente não consegue viver em pecado. O verdadeiro crente tem uma ânsia, um desejo desenfreado de estar perto de Deus. Quando você tropeça, é normal, mas você logo: Senhor, tem misericórdia, eu me arrependo do meu pecado, tem misericórdia, meu Deus, eu não quero pecar mais. É isso ou não é? Essa é a verdadeira mensagem do evangelho. Qualquer outra coisa que é promovido com um pastor que faz piada, se bem que piada de vez em quando é muito legal, mas a mensagem da cruz, meus irmãos, não cabe com piada. Eu não gosto de gente que promove piadas e só prega piada. Isso não é pregação, isso é um show, um espetáculo. Não é nem espetáculo que fala mais, é stand-up, né? Que chique. Longe de mim fazer um stand-up. A mensagem do evangelho está quentinha para você que quer ouvir. Em João 10 diz que o Senhor Jesus, sendo o sumo pastor, Ele vai chamar as suas ovelhas vão abrir os seus ouvidos, vão atender o seu chamado. Eu, estudando uma vez sobre isso, eu percebi o quê? Que as ovelhas, elas atendiam o chamado do seu pastor, daquele cuidador no curral, no aprisco. O pastor falava, assoviava, as ovelhas determinadas daquele pastor, daquele cuidador, as seguiam. Mas como assim, pastor? Sim, naquela época era comum 3, 4 cuidadores, 4 pastores já juntar as ovelhas num só curral, num só rebanho, para livrá-las de lobo, livrá-las do devorador. Devorador não é o gafanhoto nem o diabo, tá, gente? É o ladrão. E aí, o que é que fazia? Como é que fazia para separar? Marcava? Não, simplesmente a chamava. Gente, pesquise isso no YouTube para vocês verem. As ovelhas conhecem a voz do cuidador, do pastor. Tem alguns currais de vaca, uns rebanhos, que também acontece a mesma coisa, mas as das ovelhas são mais, precisas. Quando o pastor chama as ovelhas, elas atendem a voz. A mesma coisa com o sumo pastor, Jesus Cristo. Quando o evangelho é pregado, as verdadeiras ovelhas, prestem bastante atenção nisso, elas vão atender o chamado de Jesus Cristo. E quem é a verdadeira ovelha vai atender esse chamado, vai ouvir essa voz, vai ter a mudança de vida para todo sempre. Essa transformação, ela deve ser genuína, essa transformação deve ser verdadeira, essa transformação deve ser longe de qualquer corrupção, longe de qualquer mentira, de falcatrua. O verdadeiro evangelho, a verdadeira transformação, ela deve promover muito mais do que isso, a glória de Cristo. Então, você ficar rico não promove a glória de Cristo. Você comprar um carro novo não promove a glória de Cristo. Mas se você se arrepender, sim, a glória de Cristo será exaltada. Nós somos chamados, meus irmãos, para essa glória. Nosso padrão de vida deve refletir o caráter de Cristo. Perceba em Filipenses 2:5, eu já separei. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se você pensa o contrário, meu irmão, toma cuidado, está errado. Em Efésios 4, versículo 22 e 24, o apóstolo Paulo escreve o seguinte:
acerca do abandono das velhas práticas, dos velhos hábitos, dos velhos costumes, os vícios. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa verdade, meu irmão, é verdade. É a palavra verdadeira, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que causa transformação, que causa mudança. Um outro ponto que eu separei: deve haver testemunho para o mundo. Observa lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas torneis coparticipantes da natureza divina. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, o nosso testemunho impacta o mundo. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, não importa se você está desempregado, está sem carro, está andando de ônibus, não importa se você está com uma doença incurável, não importa o que for que aconteceu na sua vida. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, o nosso testemunho impacta o mundo. Que jeito, pastor? Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estais nos céus. É dessa maneira que você e eu somos chamados a glorificar o nome do Senhor Jesus, através do nosso testemunho para o mundo. O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem promovido na faculdade, na escola? Cenas de terrores? Ah, meu Deus, se eu pudesse falar, olha, Senhor, me mostra, se eu fosse um pentecostal, né? Senhor, me mostra agora os celulares de todos os irmãos, as mensagens, Senhor, ocultas, ó Deus, misericórdia. Não é o nosso caso, mas tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo assim. De igual modo, Jesus Cristo chama nós a sermos como sal e luz, mostrando a diferença no nosso proceder, no nosso modo de viver. O Senhor nos chama para isso. Perceba, vocês, Mateus 5, 13 e 14, vocês são o sal da terra. É Jesus falando. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Não tem gosto. É útil um sal sem sabor, sem gosto? Não é. Não presta. Se você tem uma vasilha cheinha de sal insípido, joga fora, não funciona. Perdeu a validade, perdeu ali a utilidade. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Sabe quando tem uma cidade, você vai para o interior, você vê muito isso. E tem ali aquelas luzes nos morros, por mais pequenos que sejam, já é perceptível por conta das luzes da noite, não é verdade? Assim é a vida do crente. O verdadeiro cristão, ele deve ter um bom testemunho, ele deve ser visto e notado. A diferença do crente, meu irmão, não é na igreja, dando aleluia. A diferença do crente é no proceder. O testemunho deve ser genuíno, verdadeiro. Estou terminando. Nós devemos ser separados da corrupção do mundo. 1 João 2, 15 e 17, que vai falar sobre a corrupção do pecado, que nos afasta de Deus, mas a vida piedosa vai aproximar dele. Olha lá, 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Às vezes você está procurando um prazer
no lugar diferente. Nós somos chamados, e repito, a satisfazer-nos no Senhor. E quando nós estamos com qualquer problema, qualquer dificuldade, enfrentando qualquer adversidade, sim, nós conseguimos ter satisfação na nossa vida, através de quem? De Jesus Cristo. É por isso que tem tanta depressão. Não que a depressão o crente não possa eventualmente ter, não necessariamente por isso, mas muita gente está com depressão porque está frustrado, porque não conquista o casamento da vida dele, não conquista o bem material, não conquista um conforto financeiro, não conquista uma vida acadêmica notável. Aí com isso a pessoa vai frustrando: meu Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, mas eu não estou conseguindo, e agora eu fico triste, agora eu fico deprê, agora eu estou para baixo. E é assim que tem acontecido. Nossa vida deve refletir a santidade de Deus em tudo o que fazemos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, ele está falando de Jesus Cristo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Por fim, nós devemos fugir da corrupção e esperar, ou ter, ou depositar a nossa esperança na vida eterna. Irmãos, seria meio ilógico nós só pregarmos e pregarmos e pregarmos e falar que vai ter mudança de vida e está tudo certo. Não, tem um propósito. Que propósito é esse? A vida eterna. A mensagem da cruz não é momentânea, mas é para a vida eterna. A mensagem do Evangelho é uma transformação que começa agora para a vida eterna. Há uma mudança verdadeira que vai te levar para uma vida eterna com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Paulo está falando que as coisas aqui da terra são passageiras, que as coisas daqui da terra são algo momentâneo, que o sofrimento é algo que vai passar, e é incomparável com as coisas lá do alto. A corrupção do mundo também é passageiro. A corrupção do mundo também é algo que vai passar. Mas a nossa esperança, ela deve estar em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ele diz ainda: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. É assim que o crente tem que sentir, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para os que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são coisas que passam, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Por isso nós somos convidados nessa noite a sermos participantes dessa natureza do Senhor. Deus nos chama para refletir esse caráter. Deus nos chama para refletir essa luz, essa qualidade que Ele nos dá, qualidade de vida que o mundo não conhece, não percebe, porque o mundo, quando vê para a vida daquela pessoa, uma pessoa simples, lá no campo, está doente, está sem dinheiro, está sem condições, mas é feliz, o mundo não entende, porque a satisfação daquela pessoa está em Cristo. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa o desespero daquela pessoa, no sentido terreno, das dificuldades, das adversidades da vida, mas ela consegue ter satisfação plena em Cristo Jesus. Irmãos, você é convidado, você foi convidado, quando você, eu posso usar esse termo, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador um dia.
Você é convidado a ter plena satisfação a partir desse momento. Satisfação em Cristo Jesus, de modo que todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Todas as bênçãos virão para a sua vida. Não como promessa de que você tem que fazer isso ou aquilo. Não. Mas você é chamado para ter satisfação plena em Jesus Cristo, de modo que você venha assim regozijar nele, independentemente do que você esteja passando, onde só você sabe, onde só você sente, só você experimenta, lá na sua cama, onde você coloca ali a sua cabecinha naquele travesseiro, só você está sabendo: Senhor, me assiste, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é errado você pedir misericórdia, clamar por misericórdia, por ajuda, por socorro. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Pois qual dentre vós, homem, sendo mau, a criança pedir um pão, você seria capaz de dar uma pedra? É Jesus falando. Ora, se vós sois maus e sabe dar coisas boas para os vossos filhos, como dirá o Pai que está nos céus? Vai dar coisas melhores para vocês. Então não é pecado você pedir bens materiais, não é pecado. Não é pecado você orar pela saúde, não é pecado você orar: Senhor, eu quero fazer aquele curso na faculdade, Senhor, eu quero fazer aquilo, Senhor, eu quero fazer um curso para tocar um instrumento, para cantar, Senhor, eu quero ter um casamento dos sonhos. Ore, não é pecado. Mas a satisfação plena, a satisfação totalmente plena, completa, e será encontrada em Cristo Jesus. Quando você ora e as coisas estão ruins, quando você vai, levanta e ora ao Senhor, agradece a Ele por mais um dia, chega no trabalho, você diz: ó Deus, muito obrigado, me deu um bom dia de trabalho. Aí o seu chefe te chama e fala: olha, você fez isso ou aquilo, você está despedido. Como encontrar satisfação plena numa coisa dessa? Você não consegue, mas em Cristo Jesus sim. Quando você vai, sente uma dor, vai para o hospital e de repente você é diagnosticado com alguma doença, né? Eu me lembro que na época da Covid, misericórdia, que medo. Quando eu peguei, eu falei: Jesus. Aí eu subi a escada, bicho, eu acho que eu estou ficando ruim, hein? Não, né? Não, eu só estou cansada mesmo. Mas essas preocupações são momentâneas, meus irmãos. Não acredite nesse evangelho falso, hipócrita, um evangelho fácil demais, onde não tem nada a ver com Bíblia. Misericórdia. Isso, irmãos, tem alavancado igrejas, denominações, megatemplos, porque as pessoas estão sedentas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Mas não é por Deus não. Elas enganam a si mesmas. Fala isso de todo o coração, sem medo de errar. Valorize a sua igreja. Valorize o lugar onde o Senhor te chamou. Valorize a liderança da sua igreja, o seu pastor. Irmãos, valorizem, cuidem dos seus irmãos, cuidem da igreja. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, se não me engano, Paulo falando, fazendo uma análise, parafraseando, colocando ali o corpo de Jesus Cristo. A igreja é um corpo, como se fosse um corpo humano. Cada um tem uma mão, um outro é um pé, o outro é um braço, o outro é um dedo. Cada um tem um significado. Cada um tem a sua missão dentro do corpo de Cristo. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Até aqui. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos apresentar a nossa vida, vamos apresentar a nossa família, vamos apresentar a nossa igreja, vamos apresentar o corpo de Cristo nessa noite. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, pois o Senhor nos resgatou de toda impureza,
de toda infidelidade. O Senhor nos resgatou, ó Deus, de todo mal. O Senhor nos resgatou do mundo, Pai, e nos trouxe, Pai, para o corpo de Cristo. Nos trouxe, ó Deus, para viver nessa eclesia, nessa assembleia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço pela vida de cada um, os apresento a Ti, ó Pai, apresento também a minha vida, a minha família, a minha casa, a casa de cada um que está aqui nessa noite. Ó Deus, que todo o propósito de nossas vidas, bem como a satisfação, venha a ser plenamente satisfeita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não nos deixe ser enganados de modo algum por igrejas que pregam falsas doutrinas, mas assim como Pedro escreve na sua carta, orientando aqueles irmãos para viver na verdadeira mensagem do Evangelho da Cruz. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém.